Solta o som aí, bro. Aquele pontinho lá. Isso. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. Faz o sample de guitarra. Salve galera, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química, continuação do nosso assunto de Geometria Molecular, mais alguns exemplos para você fixar isso na sua cabeça. E hoje eu gostaria também de fazer um exercício para a gente aprender um pouquinho do que é a polaridade de ligação, certo? Então vamos lá. Lembrando que a geometria molecular é a organização espacial da molécula no espaço, no nosso mundo, e ela vai depender de dois fatores, do número de átomos que tem na molécula e do número de pares de elétrons livres no átomo central. Para você saber, eu separei, fiz esse resuminho, onde a gente vai ter a combinação dessas duas variáveis e a possível geometria que vai dar essa combinação. Então, você vê que vai variando, de acordo com o número de átomos e o número de pares de elétrons livres no átomo central. Dessas aqui, como na aula passada, falei para vocês que a linear, angular, trigonal plana, piramidal são bastante importantes e a geometria tetraédrica também é bastante importante, certo? As outras, claro, você tem que saber, mas as que mais aparecem nos vestibulares, assim, no Enem, são essas aí que estão destacadas, certo? Então, é só saber isso, cara. Você tem que saber que a geometria vai mudar de acordo com o número de átomos e o número de pares de elétrons livres. Daí você vai combinando, fazendo as análises. Normalmente, o átomo central da molécula é aquele que está presente em menor quantidade e pode ser também aquele que faz mais ligações químicas e não é tão eletronegativo. Aqui eu tenho alguns exemplos, onde a gente tem que montar as fórmulas estruturais de algumas moléculas e indicar qual que é a geometria molecular de cada uma dessas substâncias, certo? Então, olha só, no caso da água, o oxigênio é o átomo que está em menor quantidade, então ele fica no centro da molécula, rodeado pelos hidrogênios. Cada hidrogênio faz uma ligação química, então eu vou representar aqui, uma ligação de cada hidrogênio com o oxigênio. Lembrando que dos 6 elétrons que o oxigênio apresenta na camada de valência, ele usa somente 2. Então sobram 2 pares de elétrons livres aqui no átomo de oxigênio. Esses pares de elétrons empurram essas ligações para baixo, formando um ângulo de ligação. Então a molécula de água apresenta geometria angular. Certo? Representar aqui a fórmula estrutural dela, que é a fórmula com as ligações. E a geometria, portanto, é angular. Vou abreviar, angular, para você saber aí. Certo? Hidreto de berílio. O berílio é uma exceção à regra do octeto. Ele fica estável com 4 elétrons. Como ele já apresenta 2 elétrons na camada de valência, ele faz 2 compartilhamentos, faz 2 ligações químicas. Então o berílio fica no centro, que é o átomo em menor quantidade, e os hidrogênios, um de cada lado, fazendo uma ligação covalente com esse átomo de berílio. Aí observe a diferença dessas duas moléculas. Nessa molécula de hidreto de berílio, o átomo central apresenta 0 pares de elétrons livres. Ou seja, não tem ninguém empurrando essas ligações químicas para baixo. Portanto, a molécula fica como se fosse uma linhazinha. Os hidrogênios e o berílio bem no centro dessa molécula. Ficou ridículo o meu desenho, mas é só para você entender que ela é linear. Vou escrever linear. E a fórmula estrutural é essa, onde a gente representa as ligações químicas. Está aqui. Cloreto de boro. O boro é uma outra exceção à regra do octeto. Ele não fica estável, meu Deus, que B
Bisonho, B de bisonho, meu Deus. Ele não fica estável com 8 elétrons. O boro fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Como ele já apresenta 3 elétrons nessa camada, ele faz 3 ligações químicas. O cloro é um halogênio, né? Está lá no grupo 17, e a gente sabe que o cloro faz uma ligação química. Então vou completar aqui, ó, com 3 átomos de cloro ao redor de um átomo de boro, certo? O boro é o átomo em menor quantidade, por isso que ele está no centro da molécula. Agora o que a gente vai analisar? Essa molécula tem 4 átomos. Então com 4 átomos pode ser ou trigonal plana, ou piramidal, ou forma de T. Vai depender do número de pares de elétrons livres que tem no átomo central. Se tiver 0 pares de elétrons é trigonal, se tiver 1 é piramidal, se tiver 2 é forma de T. Então vamos lá. Opa. Observe aqui que o boro usa todos os elétrons da camada de valência dele. Então o que acontece? As únicas forças que vão ser geradas, forças de repulsão, são entre os átomos de cloro. Então eles vão se repelir e vão tentar obter a configuração de maior distanciamento possível uns dos outros. De maneira que essa moléculazinha, se eu fosse desenhar em perspectiva, que eu não sou muito bom, ela é um triângulo. Nossa, olha só que triângulo esdrúxulo. Meu Deus. Por isso que eu sou professor de química, não sou professor de arte, né, mano? Porra, o jeito que eu desenho, mano. Eu vou representar assim, ó, que é mais fácil, tá ligado? Olha lá. Tá vendo aí? Fica um triângulozinho. Nossa, essa moto deve ter estourado o áudio aí, hein? Meu amigo. Tá vendo? Fica um triângulozinho, certo, galera? Então, é isso. 4 átomos, 100 par de elétron livre no átomo central. Eu vou escrever aqui a geometria trigonal, certo? Trigonal plana. E a forma estrutural é o boro no centro e os átomos de cloro ao redor desse átomo de boro. Fácil, né? E a última, tetracloreto de carbono. Então eu tenho o carbono no centro e os cloros de cada lado aqui, ó, ao redor do átomo de carbono. A gente sabe que cada cloro faz uma ligação química e que o carbono faz 4 ligações. Ele apresenta 4 elétrons na camada de valência. Então essa é uma molécula com 5 átomos. Quais são as possibilidades? Tetraédrica, gangorra ou quadrado planar. Vai depender do número de pares de elétrons livres no átomo central. Sendo assim, como não tem par de elétron livre no átomo central, esses átomos de cloro vão se afastar o máximo possível uns dos outros e o átomo de carbono vai ficar bem no centro dessa molécula, formando como se fosse uma piramidezinha, só que com um carbono bem no centro dessa pirâmide. Por isso a gente chama essa geometria de tetraédrica. Tetraédrica, vou abreviar, né? E tenta representar, né, como se fosse um tetraedro. Normalmente, ó, isso aqui é uma coisa importante. Normalmente, quando é tetraédrica, a gente representa assim, ó, uma ligação com traço mais grosso e a outra tracejadinho, assim, ó. Isso quer dizer para a pessoa que está observando isso, que esse átomo de cloro está saindo da tela, né, em perspectiva, e que esse átomo de cloro está atrás da tela, né, estaria entrando na tela, indo para trás dela, em perspectiva tridimensional. Certo? Pois bem, galera, tem que saber o número de átomos e o número de elétrons livres no átomo central. Pô, mas eu não sei que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Mano, então vai estudar, né? Tem que estudar, tem que saber isso para poder fazer a geometria, certo? Eu não sei que o hidrogênio faz uma ligação, né? Então, são coisas assim, são essas coisas da base que fazem a diferença agora na hora de fazer a geometria, ok?
Bom, com relação à polaridade das ligações, ela vai ser gerada uma ligação, vou escrever assim, ó, uma ligação pode ser polarizada, ou que a gente chama de ligação polar, ou pode ser não polarizada, que a gente chama de não polar, ou apolar. A é não, né? Então, apolar, não polar. Polar quer dizer que tem polos, né? Uma ligação polarizada apresenta um polo positivo e um polo negativo. Quer dizer que um átomo está com uma carga parcial positiva, enquanto que o outro átomo está com uma carga parcial negativa, né? Então, por isso polarizado. Já na ligação apolar, nenhum dos átomos apresenta essa carga fixa ali, né, sem sofrer nenhuma transformação, não apresenta esse polo fixo. Da onde que vem essa polarização? Da diferença, não, da diferença, ó, delta, diferença de eletronegatividade. Vou abreviar aqui, né? Vem da diferença de eletronegatividade. Como assim? O átomo de cloro é muito mais mais eletronegativo que o átomo de carbono. Sendo assim, quando esses átomos compartilham seus elétrons, o átomo de cloro puxa o elétron do carbono para perto dele. Porque ele é assim, o cloro faz isso, né? Ele é mais eletronegativo que o carbono. Então é como se o cloro adquirisse uma carga parcial negativa, ao passo que o carbono adquire uma carga parcial positiva. Por isso que a ligação é polarizada. Já quando o oxigênio se liga... Não. Já quando o cloro se liga a ele mesmo, quer dizer, a ele mesmo não, né? Quando um átomo de cloro se liga a outro átomo de cloro, não existe diferença de eletronegatividade. Então, mesmo que esses elétrons estejam sendo compartilhados entre os átomos, ninguém puxa mais o elétron que ninguém. Tá? O elétron não fica mais perto de um cloro do que do outro. Então, por isso que a ligação é apolar. Tá? Nesse caso, quando os elementos são iguais, a diferença de eletronegatividade é zero, ok? E quando os elementos são diferentes, a diferença de eletronegatividade é diferente de zero, ok? Muito bem, quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, mais polar vai ser a ligação. Então, se a gente observar aqui em todas essas moléculas, né, NH3, NO, H2O, HBr, essa questão eu tirei da apostila, a gente quer saber qual das substâncias a seguir tem a ligação covalente mais polar. Né? Então, entre o nitrogênio e o hidrogênio na amônia. A eletronegatividade do nitrogênio é 3,04. E a eletronegatividade do hidrogênio é 2,20. Então, essa diferença de eletronegatividade vai dar 0,84. Se eu pegar o nitrogênio, que se liga por meio de uma ligação dupla com o oxigênio aqui no NO, eu sei que o N é 3,04 e o O é 3,44. Tanto faz, pode ser o maior. Normalmente a gente põe o maior na frente, né, para o resultado dar positivo. Então, uma diferença de 0,40. Ou seja, a ligação covalente entre o N e o O é menos polarizada do que a ligação covalente entre o N e o H. Isso faz muita diferença na molécula, na reatividade dela principalmente, certo? E também na maneira como as moléculas dessa espécie, dessa substância, vão interagir entre si, né? E que vai ser responsável, por exemplo, pelos estados físicos, certo?
Se a gente olhar a água, né, na água, o hidrogênio com o oxigênio, dois elementos muito o oxigênio sendo muito eletronegativo, olha quanto que dá a diferença da eletronegatividade aqui. 3,44 menos 2,20. 1,24. Então, bem mais polarizada a ligação química. Os elétrons ficam muito mais perto do oxigênio. E entre o H e o Br, a diferença da eletronegatividade vai ser 2,96 menos 2,20, o que vai dar 0,76. Então é isso, cara, não acredito. Caramba, velho, quase falando palavra aqui. Cara, de novo, velho, não acredito, os caras não param, velho, incrível. A resposta tá errada aqui no material do professor, cara, é letra C, mano, não é letra D, pô. Tá doido. Beleza, galera, então essa é a ideia para ligação polarizada. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polarizada é a ligação. Se os elementos forem iguais, a ligação não é polarizada, não tem como ela ser polarizada, certo? Vamos para frente. Porque o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, que é uma coisa mais legal, é quando a gente vai avançando para moléculas mais elaboradas, onde não tem só 6 átomos. Moléculas têm, sei lá, 15, 20 átomos, né? Então, em moléculas mais elaboradas, cada átomo orienta para uma geometria. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que analisar regiões da molécula para dizer qual é a geometria daquele átomo naquela região da molécula, ou melhor dizendo, qual que é a geometria daquela região da molécula. Por exemplo, se a gente pegar o galato de metila, tem esse nome curioso, mas o nome oficial dele é esse aqui, ó, 3,4,5 trihidroxibenzoato de metila, a gente pode observar que tem mais do que 6 átomos, né, nessa molécula. Mas se eu analisar, por exemplo, aqui, ó, vou analisar esse átomo de carbono que eu estou destacando em roxo para vocês aqui. A gente já aprendeu na aula passada que quando a gente tem uma fórmula estrutural em bastão, se trata de um composto orgânico, aonde cada vértice, cada ponta da molécula representa um átomo de carbono, certo? Aonde já tem átomo escrito é o próprio átomo, e lembrando que os hidrogênios ficam escondidos nessa molécula, né? Então a gente tem que ver quantas ligações aquele carbono está fazendo e adicionar hidrogênios a ele o suficiente para completar 4 ligações. Tá? Então aqui eu já vou completar só para ficar mais fácil, né? E mais rápido o esquema. Legal, então completei aqui. Vamos analisar essa região da molécula aqui, ó, esse carbono que eu estou destacando. Ele está ligado a um carbono aqui do lado, a um oxigênio aqui do lado dele e a mais um carbono aqui embaixo. Se eu fosse entender essa região da molécula, é só essa região, se eu fosse estudar ela como se ela fosse uma molécula só, uma molécula independente, essa molécula teria um átomo de carbono como átomo central, rodeado de um átomo de carbono, um átomo de oxigênio e um átomo de carbono que também fazem as suas outras ligações químicas. Pois bem, eu tenho todos esses átomos compartilhando elétrons. Então aqui estão as ligações químicas presentes nessa região da molécula que eu estou desenhando para vocês. Se a gente observar, isso aqui seria como se fosse uma molécula com 4 átomos e o átomo central apresenta 0 pares de elétrons livres. 0 pares. Sendo assim, esse átomo de carbono que está destacado apresenta geometria trigonal plana. Para ficar fácil para você, sempre que o carbono faz uma ligação dupla, ele é trigonal plano, ok? Observe aqui embaixo também, né, onde eu estou destacando agora. Esse átomo de carbono, essa região, vamos analisar
a quem que ele está ligado, esse átomo de carbono. Vamos analisar a quem que ele está ligado. Então ele está ligado a um oxigênio, aqui, está ligado a outro oxigênio aqui do lado, e está ligado a um carbono aqui em cima. Ele tem uma ligação dupla. Então essa região da molécula que eu estou destacando, tem um átomo de carbono no centro, ligado a 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Então é como se fosse uma molécula de 4 átomos com 0 pares de elétrons livres no átomo central. Então esse carbono aqui dessa região também é um carbono trigonal plano. Agora observe esse carbono aqui, ó, aqui de baixo que eu estou destacando para você. Se eu analisar essa região aqui da molécula, eu tenho um átomo de carbono no centro, 3 átomos de hidrogênio aqui para baixo e um átomo de oxigênio para cima. Essa região da molécula equivale a uma molécula com 5 átomos e 0 pares de elétrons livres no átomo central. Sendo assim, essa molécula só pode ser tetraédrica. Então, esse carbono aqui, ó, é um tetraedro. Sempre que o carbono faz 4 ligações simples, ele é um tetraedro. Tá? Isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Ok? Essa substância, galato de metila, se encontra em uma planta cujo nome científico é Geranium niveum. É uma plantinha legal assim, essa substância, galato de metila, que dá o cheiro característico dela. O galato de metila é um derivado do ácido gálico, que é o ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico. Então esse ácido está presente em diversas árvores, normalmente está presente em diversos vegetais, como o carvalho, por exemplo, uma árvore gigante. E ele tem propriedades antifúngicas, antioxidantes. Esse ácido é o responsável por se transformar em tanino, que é uma molécula bem grande de vários ácidos gálicos e variações desse ácido juntos, né, e que tem essas propriedades antioxidantes. Então aqui também a gente pode observar as geometrias moleculares, né? Todos os carbonos aqui são trigonais planos, né? Porque todos eles se ligam a outros 3 átomos, né? Então formam um triângulozinho aqui nessa região da molécula, tá vendo? Trigonal plana, certo? Se substituir esses hidrogênios do ácido gálico por radicais metil e conseguir transformar esse grupo ácido carboxílico em um grupo aminofenetil, é possível transformar o ácido gálico num alucinógeno bastante potente conhecido como mescalina, que na verdade tem um nome oficial chamado 3,4,5-trimetoxifeniletila. Essa substância é produzida naturalmente por esse cacto, nome científico Lophophora williamsi. Vários povos indígenas são conhecidos, né, culturalmente por fazer ingestão da mescalina, mas ela pode ser sintetizada a partir do ácido gálico. O escritor Aldous Huxley, muito famoso pelo seu livro Admirável Mundo Novo, fez um experimento onde ele ingeriu uma quantidade controlada de mescalina e, com a assistência de um médico, ele foi relatando tudo aquilo que ele sentia com o uso dessa substância num livro que ele chama de As Portas da Percepção. Pois bem, observe que a mescalina tem uma estrutura bem parecida até, né, com essas outras 2 substâncias anteriores, né, mas eu gostaria de chamar sua atenção a esse átomo de oxigênio aqui, ó. Se você observar o oxigênio, se a gente pegar essa região da molécula aqui, ó, que tem o oxigênio se ligando a outros 2 átomos, a gente tem o oxigênio no centro e ele está se ligando a um carbono do lado dele e a outro carbono do lado dele, né, que eu estou destacando aqui em roxo. Além disso, o oxigênio normalmente
tem 2 pares de elétrons livres com ele. Ele carrega junto esses 2 pares porque ele não usa normalmente, né? Então observe que aqui a gente tem esses pares de elétrons empurrando as ligações para baixo. Então é uma molécula, uma região da molécula que equivale a uma molécula com 3 átomos e 2 pares de elétrons livres no átomo central. Portanto, essa região da molécula é angular, certo? Aqui também, né? E assim vai, né? Observe esse nitrogênio aqui do outro lado. A quem ele está ligado? Vamos ver. N está ligado a 2 hidrogênios. Vai representar aqui, né? Sim, pode ser. E além disso, ele está ligado a um carbono aqui do lado dele, ó. Certo? Nós sabemos que o nitrogênio tem 5 Nós sabemos que o nitrogênio usa 3 elétrons da camada de valência dele para fazer ligação e sobra um par de elétron livre aqui em cima, que empurra as ligações para baixo, formando uma pirâmide. Então, uma geometria piramidal. Certo? Então, você vai começar a analisar, Então você vai começar a olhar para essas moléculas mais elaboradas e você vai começar a dividir a molécula em regiões. Essa região tem um átomo que está formando uma geometria piramidal. A outra região lá tem vários oxigênios que tornam as geometrias ali angulares. Mas os carbonos aqui desse anel aqui que está no meio, ó, são todos carbonos que fazem ligações duplas. Então, esses carbonos são todos trigonais. Sim, né? Você vai viajando, você vai conseguindo realmente ampliar a sua percepção de geometria, cara, e vai expandindo isso para moléculas cada vez maiores, certo? Por último, eu trouxe a estrutura do grafeno, que é o nome comum dele, né, nome usual, mas o nome oficial do grafeno é carbono. Sim, o grafeno é carbono na forma de grafite. A única diferença é que para se produzir o grafeno tem que se tirar uma folha de grafite com a espessura de um átomo de carbono. E daí ele forma essa estrutura aqui, ó, né? Ficou meio pequeno aqui, mas eu vou só chamar a sua atenção para as geometrias dos átomos de carbono aqui no grafeno. Primeiro que essas ligações ficam se alternando o tempo inteiro entre os átomos de carbono aqui, para que eles adquiram a estabilidade. Segundo que todos os átomos de carbono na molécula, nesse agregado, fazem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Portanto, todos os átomos de carbono no grafeno apresentam geometria trigonal plana. Legal, né? Mas o mais interessante disso é analisar uma das ligações presentes aqui na ligação dupla. Se a gente for analisar 2 átomos de carbono que estão ligados por meio de uma ligação dupla, um dos compartilhamentos de elétrons ocorre entre os átomos de carbono, no que a gente chama de plano molecular. A outra ligação, o outro compartilhamento, é feito fora desse plano, para cima da molécula, para cima desse agregado. Aqui em cima, os átomos de carbono compartilham os seus elétrons. Esse compartilhamento de elétrons vai ser feito para cima desse agregado, vai ser feito para cima da estrutura aqui do grafeno. Se a gente tivesse a folha aqui, né, essas ligações ocorrem para fora da folha aqui, né? São várias ligações que ocorrem fora do plano do agregado de carbonos. E por meio dessa mobilidade de elétrons que eu falei que fica se mexendo o tempo inteiro, é que o grafeno se torna esse material de tão boa condutibilidade elétrica e tão rápida, né? Justamente porque tem vários elétrons sendo compartilhados em ligações duplas, que ficam fora do plano molecular ou fora do plano do agregado covalente ali. Certo? Essa ligação dupla que ocorre para fora do plano molecular é chamada de ligação pi.
Ok? Aqui só uma pequena diferença, né? O carbono pode formar diversas estruturas no que a gente chama de alotropia. É quando um átomo consegue formar substâncias simples diferentes, certo? Então, o carbono pode formar substâncias simples com estruturas diferentes. E é isso, galera. Tentem refazer os exercícios da aula passada. Tentem aprender a montar as moléculas e, aos poucos, vocês vão decorando todos os tipos de geometria possíveis aí para uma molécula, certo? Daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Valeu, é nóis. Fui! Correu notícia de um gaúcho lá na estância do Paredão. Tinha um cavalo tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava um tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida